Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, como convidado, vamos entrevistar Dr. Paulo Leão, que é o próximo Corregedor-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. Ele que é promotor e vai assumir na próxima segunda-feira a Corregedoria-Geral de Justiça do nosso Rio Grande do Norte. Conosco vai falar sobre vários assuntos ligados à atuação junto ao Ministério Público e também sobre alguns temas como redução da maioridade penal e outras coisas importantes que vamos discutir aqui ao vivo e com a sua participação. Você que está em casa pode participar, construir conosco esse programa, mandando a sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 9982-7916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você participe e constrói conosco o Boa Tarde Cidadão, feito por nós e por você que está em casa nos acompanhando. Informação para você que está ligado conosco, mudança no secretariado do governador Robson Faria. Deixa a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte a jornalista Georgia Neri, que passará a assumir uma função comandando o novo jornalismo na TV Ponta Negra, nossa co-irmã. Deixa a comunicação do governo para voltar a atuar como jornalista em televisão. E, no seu lugar, assume a atual secretária de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que agora passa a assumir a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, a jornalista Julisca Azevedo, que, inclusive, na época em que se especulava quem seria a próxima secretária de comunicação do governo, eram os dois nomes que se falava. Se não fosse Julisca, seria Georgia. Se não fosse Georgia, seria Julisca. Georgia assumirá novos projetos e Julisca Azevedo passa a assumir a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Também mudanças no âmbito da Prefeitura Municipal de Natal. Sai da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a Censur, o secretário Ranieri Barbosa, que volta a assumir o mandato de vereador de Natal com o objetivo de assumir a liderança do prefeito Carlos Eduardo. Nos bastidores, o comentário é de que há uma pretensão por parte de Ranieri de, cumprindo essa missão, esse papel de articulador do prefeito dentro da Câmara Municipal de Natal, quando chegar o momento da reeleição do prefeito Carlos Eduardo, que acontecerá no próximo ano, Ranieri Barbosa poderia vir a ser candidato a vice com Carlos Eduardo. E numa hipotética eleição do Carlos Eduardo, com 2 anos seguintes, o próprio tentaria disputar o governo do estado do Rio Grande do Norte e Ranieri assumiria a prefeitura de Natal. São informações que nós acompanhamos e compartilhamos com vocês, informação de bastidor que poderá se concretizar ou não. Mas é esta a pauta do dia, é esta a conversa que circula no dia, que está aí entre os objetivos da saída de Ranieri Barbosa da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e a sua ida para assumir a liderança do prefeito na Câmara Municipal de Natal. Lembro a você que está nos acompanhando a respeito da nossa Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e também conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferece para você. Ligue 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho no Boa Tarde Cidadão vamos conversar com o Dr. Paulo Leão, que é procurador, estará assumindo agora o cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público no estado do Rio Grande do Norte. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão.
Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. De segunda a sábado, informação com credibilidade. A notícia que faz a diferença na sua vida do jeito que você precisa saber. Política, economia, saúde. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo de maneira clara e objetiva. De segunda a sábado às 7h20 da noite, você fica bem informado sobre os fatos mais importantes do dia no Jornal da Band. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal. No programa de hoje, vamos conversar com o doutor Marco Leão, que está aqui conosco, e vamos conversar a respeito de um assunto muito importante, a atuação da Corregedoria Geral de Justiça, né, junto ao Ministério Público. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores. Estamos aqui para os esclarecimentos de vida. É um prazer estar aqui. Doutor Paulo Leão, e com relação eu confundi com o nome de um médico, viu? Tem o Marcos Leão, mas é o Paulo Leão. Doutor Paulo Leão, me desculpe. Eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco, né, qual é o papel do corregedor de justiça, né, aquele que atua nesta área junto ao Ministério Público. A Corregedoria é órgão da instituição do Ministério Público e tem um papel preponderante. É fazer com que, em razão de orientações, principalmente de orientações, os membros da instituição, eles caminhem numa trilha que nós chamamos, na trilha normativa, na trilha legal. E tem um caráter, no meu modo de ver, um caráter secundário, que é exatamente um papel punitivo quando há, de fato, um erro que mereça uma sanção. Mas é um órgão, hoje, de um largo alcance. A parte de orientação, ela é multifacetada e, em razão, nós estamos no século XXI, então nós estamos com um Ministério Público do século XXI com muitas atribuições. Não só as atribuições tradicionais, que são importantíssimas, na área criminal, principalmente, mas nós temos atribuições que a Constituição colocou para a sociedade, de modo que o Ministério Público pudesse efetivá-las. E são atribuições na área de interesses e direitos coletivos. Lato sensu, são muitas e todos nós conhecemos. A sua atuação se dá com foco no trabalho desenvolvido pelos promotores de justiça, especificamente, ou com todos aqueles que compõem o Ministério Público? Promotores e procuradores de justiça. Então, a gente verifica o andamento do trabalho das atribuições e orienta na medida do possível, e esse é o trabalho maior da Corregedoria. É um órgão importante, é um órgão essencial que caminha de mãos dadas com a administração superior central, que é o Procurador-Geral. E quais são os principais erros, porventura, cometidos pelos promotores de justiça, especificamente do Estado do Rio Grande do Norte? Nós temos uma dimensão normativa, nós temos regras a serem observadas, desde a questão de uma conduta pessoal, como se apresentar perante a coletividade de um modo geral, até um regramento mais específico no tocante às atribuições, funcionamento nos processos e na atividade extrajudicial. Esses regramentos, eles devem ser observados. A nossa proposta, o que nós vamos procurar implementar é atualizar, é modernizar essa situação normativa. Doutor Paulo, existem casos de corrupção praticados por promotores do Rio Grande do Norte em investigação? A corrupção, especificamente, nós... Peculato, por exemplo. Nós temos um caso em andamento, um caso que não houve trânsito em julgado, já foi decidido em sede administrativa pelo Conselho Superior de um membro da instituição que, vamos assim dizer, a dimensão judicial
ainda caminha. Administrativamente, o colega recebeu a punição máxima, que foi a aposentadoria compulsória. Mas em sede judicial ainda caminha e está sendo apurado devidamente. É um caso. Então, nós temos hoje um número gigantesco de colegas. Quando eu falo gigantesco, eu digo tomando como paradigma tempos que já foram. Então, hoje nós temos cerca de 240 colegas. Então, nós temos um caso que está sendo apurado ainda em sede judicial. Então, eu não posso dizer que existem problemas desse tipo na instituição. Agora, uma outra pergunta que lhe faço, né, para conhecer também o trabalho que é desenvolvido pela Corregedoria, quais são, por exemplo, as outras áreas onde se observa que pode estar havendo, até por falta de informação, por exemplo, alguma atitude errada cometida por promotores? Nós temos questões que envolvem, por exemplo, prazos, a questão da celeridade, que é a eficiência, que é um princípio constitucional, mas nós temos notado, pelo menos dos relatórios que nós temos recebidos, que não é vamos assim dizer, um problema muito sério. Eu posso, inclusive, num rasgo de ousadia, falar que nós não temos grandes problemas. São problemas pontuais que, a tempo e modo, serão resolvidos. O Ministério Público do Rio Grande do Norte é um Ministério Público limpo, é um Ministério Público bacana, é um Ministério Público atuante. E, se você me permitir, é um Ministério Público que serve de paradigma para outros Ministérios Públicos. Aquele caso do prédio do Ministério Público abandonado, que custou uma grande soma em dinheiro, alguns milhões de reais, como é que está o andamento dessa situação e se alguém será punido por esse desperdício do dinheiro público? Eu tomei conhecimento dessa situação como integrante do Colégio de Procuradores e eu posso objetivamente responder. Nós temos um procedimento no âmbito da Promotoria de Defesa do Patrimônio, ainda inconcluso, ou seja, está sendo apurado, pelo que eu sei, e nós temos um procedimento junto ao Tribunal de Contas, cujo Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas também está apurando. Então, nós não temos nada de concreto em relação a esse fato. Conversando um pouquinho agora em relação à visão que você tem a respeito da maioridade penal, né? Virando essa página desse assunto de corregedoria, mas conversando um pouquinho em relação à sua interpretação com relação a esse tema da maioridade penal. É um tema que nós poderíamos passar aqui horas e horas discutindo, porque é um tema que tem um fundo histórico. Podemos dizer, sem medo de errar, que nós já tivemos diversas dimensões de responsabilidade penal. Se a gente verificar nas ordenações do reino, a partir de 1503, nas ordenações afoncinas, nós tínhamos uma responsabilidade penal, nas ordenações manuelinas, filipinas, no Código Criminal do Império, na primeira legislação penal da República, na Consolidação Especial Penal em 1932, até chegarmos no Código de 1940 e da forma como foi assentada pela Constituição Federal de 1988. Então, eu posso dizer, nós tivemos responsabilidade penal aos 9 anos de idade, nós tivemos responsabilidade penal aos 10 anos de idade, aos 12 anos, aos 14, aos 16 e agora aos 18. O que se está... A grande discussão que vem sendo travada nos últimos 20 anos através de 6 PECs, 6 propostas de emenda à Constituição. Essas propostas, uma delas estava querendo modificação para os 13 anos, outra aos 14 e as outras 4 aos 16 anos. A que vem prosperando, que houve a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi a PEC 33. Ela coloca, vejam bem, a redução, essa responsabilidade penal, ela não vai ser, caso seja aprovada, absoluta. Vai haver uma desconsideração dessa responsabilidade por parte do juiz a pedido do Ministério Público para determinados crimes mais graves, como roubo, como homicídio, os delitos hediondos, Doutor Paulo, etc. qual é a sua posição como membro do Ministério Público em relação à redução da maioridade penal? O Ministério Público, pelo que eu tenho sentido, não só aqui, mas
nos mais diversos estados, ele está dividido, tem uma divisão, né? E alguns colegas, principalmente os colegas que têm uma atuação junto à Promotoria da Infância e Juventude, defendem a não redução, ou seja, que essa responsabilidade permaneça a partir dos 18 anos, ao argumento de que se trata de uma cláusula pétrea assentada no artigo 228 da Constituição Federal. Outros colegas advogam que sim, é possível fazer essa diminuição. E qual é o seu pensamento, doutor Paulo? A sua posição? Particularmente, eu acredito, é uma posição muito pessoal, que nada que permaneça petrificado, né, por um longo período possa ser bem observado. Ou seja, com o dinamismo social... à redução da maioridade penal? É exatamente isso. Com o dinamismo social e as mudanças no tecido social, eu acredito que é possível rever essa responsabilidade. O senhor não acha, por exemplo, que o que falta são as condições de se aplicar as medidas sociopunitivas educativas aos que são chamados, entre aspas, de menor de 18 anos, porque, assim, ao que nos parece, reduzir a maioridade penal seria um retrocesso, porque não é isso que vai coibir a onda de violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 6 punições, 6 sanções para quem tem mais de 12 anos. Que vai desde uma advertência, a ressarcimento, uma liberdade semi-assistida, uma liberdade menor até o... Agora, o Estado brasileiro e os estados que compõem a federação, na verdade, não estão cumprindo o seu dever de casa de fazer cumprir aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas sanções, em regra, elas são aplicadas. Como toda falha estrutural, seja no sistema prisional, seja no sistema mais específico, existem falhas. E se você fizer um levantamento em pesquisas recentes, feitas inclusive pelo Ministério da Justiça, dos, vamos dizer assim, atos infracionais praticados por adolescentes nos últimos anos, nós tivemos mais de 50% de sanções aplicadas de modo efetivo. A questão é que o assunto ganhou uma roupagem diferenciada quando começou a ser bandeira. Seja midiática, seja política, seja social. E aí é um assunto que está sendo discutido. Houve um pronunciamento da presidente Dilma Rousseff contrária à redução da maioridade penal. Eu, há poucos dias, tive a oportunidade também de entrevistar o doutor José Dantas de Paiva, que é juiz da primeira vara da Infância e Juventude, que citou com muita propriedade vários casos em países diversos, ditos teoricamente de primeiro mundo, que já passaram por essa história da redução da maioridade penal, mas que isso não é algo que resolva. Tem que se resolver realmente, se dar as condições para que os entes estatais e municipais, conselhos tutelares, as Fundacs, por exemplo, elas realmente apliquem essas medidas para evitar esse tipo de problema e recorrência por parte daqueles que são de menor e praticam certos delitos. É verdade, a estatística citada pelo Dr. Zé Dantas, um grande magistrado com larga experiência, é bastante, vamos assim dizer, reveladora essa estatística, mas também tem um outro lado. Nós tivemos países ditos do primeiro mundo que resolveram reduzir essa responsabilidade penal. Tá? Então, nós temos argumentos, tanto a favor como contra. A discussão está sendo feita no campo próprio, que é do legislativo. Uma pergunta que se faz no dia a dia, por exemplo, doutor Paulo, onde colocar, caso se reduza a maioridade penal? Você passou a punir, vai prender. Onde colocar esses presos de menor idade, quando você não tem espaço nem para os que são de maior nas cadeias públicas que nós estamos observando? Esse é um problema sério. Você tocou exatamente num problema que eu acredito que vai ser gerado. Nós temos hoje um sistema penitenciário cuja legislação, e aí, se você me permitir, eu já fui promotor há tempos idos, de execução penal aqui no Estado, nós temos um problema cuja lei 7.210, que é de 84, ela é uma norma fantástica. O problema é a estrutura oferecida pelo Estado, que é uma estrutura absolutamente ineficiente, é uma estrutura que não funciona. Pois é, então me parece que falamos a mesma linguagem, porque do mesmo jeito o Estatuto da Criança e Adolescente é fantástico, agora falta o Estado cumprir o seu papel. Será que nós estamos chegando num responsável? Num responsável? Perfeitamente, para mim é muito claro esse tipo de coisa, porque a lei para criança e adolescente, né, das medidas sociopunitivas educativas, elas são
são claras e, se forem devidamente aplicadas pelo Estado, elas vão dar, sim, uma solução. Como não são aplicadas, né, por exemplo, me foi contado um caso muito simples, porque há uma imagem falsa, errônea, de que o menino chega de menor para o policial, pratica um crime, o policial prende e a criança ou adolescente chega dizendo, eu vou ficar rindo de você porque mais tarde eu estou solto. Não é? Mas, na verdade, não é uma coisa tão simplória assim. Está solto porque não tem onde colocar. Vai colocar onde? Né? Do mesmo jeito, vai colocar onde? Vai fazer o quê? Então, como não há essas condições por parte do Estado de cumprir, aí você fica nessa situação e recorrendo os crimes praticados por criança e adolescente. Nós temos problemas estruturais sérios, tanto no sistema penal, propriamente dito, como um sistema especial que abriga adolescentes. Dentro desse fato, você não concordaria, já que pelo menos nesse aspecto parece que a gente está pensando parecido, você não concordaria nesse fato, então, diante desse fato, então, de que a redução da maioridade penal não resolve, que resolve a reestruturação das políticas públicas dos estados e municípios? Nós temos um sistema. O sistema tem falhas. Não adianta apenas modificar um ponto, por mais que seja necessário repensar. Mas nós temos que consertar o sistema. E para consertar esse sistema, aí eu realmente eu sou um tanto descrente, porque é um trabalho gigantesco a ser feito pelo Estado como um todo e necessita de recursos, necessita de vontade política. Se eu lançar uma pergunta, o que é que está sendo feito nos últimos 25 anos sobre esse assunto? Aí você vai verificar situações pontuais. E situação pontual não resolve. E olha lá, porque você vai para uma Fundac, por exemplo, ao invés de ser uma instituição que funcione, pelo menos nos governos passados até agora, eu não sei como é que está ficando agora nesse governo, mas pelo menos o que se observa é que era uma estrutura que terminava totalmente, perdão da palavra, estuprada, com cargos comissionados virando um cabide de emprego político. Né? E cadê funcionar a estrutura? Né? Com mais de 1.000 cargos, como muitas vezes se fez, né? Para funcionar, para aplicar as medidas sociopunitivas educativas para criança e adolescente. Não funciona, vira cabide de emprego. Então, se isso não for corrigido, pode reduzir 20 vezes a maioridade penal e o problema vai continuar o mesmo. Vamos só rapidinho, um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna discutindo esse tema. Você que está em casa, está aqui o telefone, é o 9982-7916. Manda para mim aqui a sua mensagem, o WhatsApp com a sua opinião, que daqui a pouco a gente discute. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o Dr. Paulo Leão, que está na próxima semana assumindo a Corregedoria de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, representando os promotores e procuradores do Ministério Público do nosso Estado. Estamos nesse bloco agora debatendo a questão da redução ou não da maioridade penal. Qual é a sua opinião a respeito? Manda a sua pergunta, sugestão ou comentário para o 9982-7916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. E com relação às novas medidas que você acredita que serão tomadas por parte do Ministério Público para tentar minimizar essa situação que nós observamos de descaso por parte de governos municipais e estaduais? O Ministério Público do Rio Grande do Norte tem várias ações perante o Poder Judiciário, visando exatamente a melhoria desse sistema. Tá? É claro, os pleitos são formulados perante o Poder Judiciário, algumas respostas nesse sentido são dadas, outras não, há necessidade de recurso, de recursos processuais.
Na realidade, Robson, o que eu gostaria de dizer é que, para tentar melhorar a situação, falta aí, com a devida vênia, vontade política de fazer. Mas como? Ora, o exemplo que eu tenho a dar aqui nessa cidade, e eu peço perdão antecipado, não estou querendo ferir ninguém, mas nós, nos últimos 2 anos, fizemos uma estrutura magnífica em parte da cidade, com a construção de uma arena, com a mobilidade, construção de túneis, modificação de ruas e avenidas. Perfeito, muito bem. Tá? Agora, com parcela desse recurso é apenas um exemplo. Nós poderíamos resolver a questão vamos assim dizer, dessa teia que envolve adolescentes e crianças no tocante à proteção. É um mandamento constitucional. Portanto, falta uma vontade política mais forte. Nós observamos dos mais diversos governos. E de que maneira, na sua avaliação, o Ministério Público pode atuar para assegurar que os demais entes públicos do Poder Executivo executem com vontade política essas ações que são tão necessárias? O Ministério Público atua levantando o problema, averiguando o problema, apontando soluções através de ações perante o Poder Judiciário ou, em última análise, num modo mais celere, fazendo recomendações que, caso não sejam observadas, as ações serão interpostas. Esse é o trabalho do Ministério Público, identificar o problema e levar esse problema em forma de ação ou recomendação, né, para que a solução seja dada. Esse é o trabalho do Ministério Público. E aí um elogio dos mais diversos colegas promotores de justiça, levantando o número de recomendações e bem como as ações interpostas. Eu acredito que muita coisa mudou. Precisa avançar, precisa melhorar, E é isso que nós estamos fazendo. Doutor Paulo Leão, quero agradecer a sua participação no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu deixo um momento final para suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Meu caro Robson, a honra foi nossa, representando aqui uma instituição que é o Ministério Público, o Parquet Potiguar. Foi uma satisfação imensa estar aqui com esses esclarecimentos e colocando tanto a instituição como a própria Corregedoria, a partir de segunda-feira, à disposição do povo potiguar. Obrigado, doutor Paulo, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Ficamos por aqui, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã de volta ao vivo com a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão.